Aleluia, Jesus. Amém, irmãos. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Abra sua Bíblia. Alabashurekai, no livro de Mateus, Chamassurekamanai. Mateus capítulo 8, verso 23. Xarabassurekarabai douderei carai xerebenei amai. Aleluia. Ao entrar no barco, seus discípulos o seguiram. Esse texto está falando de quando Jesus entrou em um barco e os seus discípulos o seguiram. De repente, levantou-se no mar uma grande tempestade, de forma que as ondas inundavam o barco. Diga, a situação está tão perigosa que está querendo me afundar. Aleluia. Aleluia. De forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Alabashuredecai. O interessante é que os discípulos estavam na presença do Mestre. E se você for ler o texto, você vai ver que a segurança deles estava em Jesus. Eles correram para Jesus. O texto continua dizendo: os seus discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Você concorda comigo que a segurança desses homens estava em Jesus Cristo? Eles correram para Jesus Cristo. Eles não correram para um cômodo mais seguro no barco, não pegaram um bote salva-vida, mas eles correram para Jesus, não é verdade? Aleluia. Mas o que é interessante é o que Jesus responde. Ele lhes disse: por que temeis, homens de pequena fé? Jesus não libera uma palavra simplesmente por liberar uma palavra. Você vai ver que a tempestade era para todos. A tempestade era para Cristo e a tempestade era para os discípulos. A segurança do barco era para Jesus e era para os discípulos. Mas Jesus dormia. Então você vê que Jesus não estava com a sua segurança firmada no barco. A segurança de Jesus não era o barco, mas a segurança de Jesus é aquele que segura o céu, aquele que segura as estrelas, aquele que sustém na mão a nossa vida e a vida de Cristo. Aleluia. Por isso que quando eles foram clamar por Jesus Cristo, não é errado, porque Jesus estava com eles, mas Jesus os repreende. Quando eu li isso, eu falei: Jesus, não faz sentido. Mas é porque Deus, Ele quer que nós venhamos sempre a crescer e amadurecer, que nós venhamos a entender. Tem um texto na Escritura que diz assim: aquele que se achega a Deus tem que crer que Ele é galardoador de quem se aproxima. Então, quando eu oro, eu tenho que crer que Deus vai responder a minha oração, e que há um galardão, que há uma resposta para a minha oração. Por isso que a fé é a substância daquilo que não se vê, mas que se espera. O que é substância? É algo concreto, é algo real, é algo que é palpável. Mas é interessante que você vai ver que não está relacionado ao que vê, mas ao que eu espero. Os discípulos estavam vendo uma tempestade e estavam vendo o seu barco ir a pique, mas a fé deles não pode estar baseada naquilo que eles estão vendo. A fé deles tem que estar baseada naquilo que eles esperam, e eles esperam entrar naquele barco e atravessar do outro lado, porque o propósito de Cristo tinha que se cumprir na vida dele. E o que você tem esperado essa noite? O que você tem esperado?
Se Deus te chamou, Ele é fiel para cumprir o chamado. Se Deus disse que vai dar libertação, Ele vai dar libertação, e você tem que crer que você entrou no barco e vai chegar do outro lado. Alabaxorecamanai. Então levantou-se e repreendeu os ventos, o mar, e fez grande calmaria. Aleluia. E é interessante que esse fecho demonstra que nas nossas fraquezas, Deus vai dar um tempo de respirar para nós, vai trazer uma calmaria, mas não significa que o trajeto foi concluído. Amém? Porque o trajeto continuou e eles ainda não estavam do outro lado. O objetivo era chegar do outro lado. E nós sabemos que o objetivo do mestre, como mestre, era ensinar eles a ser homens que confiassem no Senhor e que tivessem a autoridade no mundo espiritual. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 17. Aleluia. Mateus, capítulo 17, verso 14. Quando chegaram a multidão, um homem aproximou de Jesus e, ajoelhando-se, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é epilético e sofre muito. Ele muitas vezes cai no fogo e na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Se você voltar mais alguns textos atrás, você vai ver que Jesus já tinha dado uma palavra a respeito dos discípulos, e Jesus disse: ide e curai os enfermos. Aleluia. Então a autoridade estava sobre a vida deles. Se eles crescem naquela palavra que Jesus tinha dito, nem esses demônios tinham que parar. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Jesus disse: ide e curai os enfermos. Quando Jesus disse isso, Ele não disse: ide e jejuai pelos enfermos. Ele disse: ide e curai os enfermos, ressuscitai os mortos. Aleluia. Glória a Deus. Respondeu-lhe Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E eu pergunto a você: geração faz relação a um povo, a um tempo em que um povo está vivendo, sim ou não? Quando a gente fala a minha geração é diferente da sua, porque essa geração nova é diferente. Está falando de um povo diferente que vive uma geração que veio de costumes diferentes, de preceitos diferentes, sim ou não? E Jesus está dizendo: ó geração perversa, incrédula, sim ou não? Então você está vendo que Jesus chama aqueles que agem com incredulidade de perverso. Você acha que Jesus estaria exigindo fé do pai que veio buscar a ajuda de Deus? De Cristo? Sim ou não? Claro que não. Ele nem conhecia Cristo. Então Jesus aqui está falando de quem? Dos discípulos. Porque o pai chega contando a história e disse: os teus discípulos não puderam curá-lo. Amém, irmãos? Faz sentido para você? E eu vou terminar o texto e você vai ver que faz todo sentido. Aleluia. Até quando estarei convosco? Com quem Jesus estava? Não era com os discípulos diariamente? Até quando vos suportarei? A incredulidade faz a gente ser suportado pelo Senhor. Deus acaba não tendo prazer na nossa vida. O texto que está aqui na placa da igreja: sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eu não ajo em fé, eu estou sendo suportado, porque eu não estou dando crédito à voz de Deus, à palavra de Deus, ao que Deus está falando. Sim ou não, igreja? Aleluia. Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino,
E desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular. Tem tudo a ver com os discípulos ou não tem? Espera aí, Jesus, chega aqui. Esse negócio está errado. Tu disse que eu podia curar, eu orei, não foi curado, e agora tu me chama de incrédulo na frente de todo mundo, de perverso, e o trem não deu certo. E perguntaram-lhe: por que não conseguimos expulsá-lo? Estavam ou não estavam com a pulguinha atrás da orelha? O assunto não se trata deles ou não, irmãos? Aleluia. E aí eu acho engraçado, porque nessas horas o crente quando a gente fala: irmão, o teu problema é a fé. Uma vez eu escutei um testemunho de um grande homem de Deus, e ele estava buscando da presença de Deus, mais da presença de Deus. Ele queria mais, e ele já era pastor, já tinha igreja, já tinha tudo formado. E aí Deus disse para ele: o teu problema é a fé. E a pregação eu ouvi em castelhano, né? E aí ele falou assim: mas como a fé? E ele estava questionando o Espírito Santo. Como a fé? Aí o Espírito Santo disse para ele: quando você não tem dinheiro, você não tem coragem de comprar um sapato fiado, você fica com um sapato velho. E ele: se esse é o problema, eu vou lá comprar o sapato agora. E ele disse que ele entrou na fila, e ele começou: é a fé, é a fé, é a fé. E ele repetia para ele mesmo, como se isso adiantasse: é a fé, é a fé, é a fé. Porque ele estava tão preocupado como ele ia pagar o sapato, que ele começou a indagar para ele mesmo: é a fé, é a fé, é a fé. Então ele teve que ser confrontado com Deus, para que ele entendesse que não adiantava ele ter jeito de crente, não adiantava ele ter postura de crente, não adiantava ele falar como crente, não adiantava ele falar de Jesus Cristo, não adiantava ele estar do lado de Jesus Cristo, que as coisas não iam respeitar ele, o mundo espiritual não ia respeitar ele, enquanto ele verdadeiramente não acreditasse naquilo que Deus delegou a ele. Diga: eu tenho a autoridade, porque Jesus disse que eu vos dou a autoridade. Se Jesus te deu autoridade, o que você tem? Quando eu colocar a mão no enfermo, ele vai ser curado. Quando você colocar a mão no endemoniado, vai ter que sair o demônio. Quando você der ordem a alguma coisa, vai ter que acontecer. Mas quando vai acontecer? Quando eu entender que as coisas que eu estou fazendo é a vontade de Deus. Amém? Cristo tinha uma vida no Espírito. A vida de Cristo era guiada pelo Espírito Santo. E nós também podemos ter uma vida com Cristo. Existe uma coisa que, quando nós aceitamos a Cristo e recebemos o Espírito Santo, chamada consciência, o homem começa agora a ser dotado de uma consciência, e que gera um guia, como se fosse um sinalizador na tua vida, que vai te sinalizando o que fazer, como fazer. Por isso a gente tem que ser renovado o nosso entendimento com aquilo que Deus nos ensina. Muitas vezes eu fui orar por pessoas enfermas, Deus não tinha pedido para mim orar, mas eu sabia dentro de mim que era a vontade de Deus curá-la. E eu também sabia dentro de mim que se eu botasse a mão nela para orar por cura, eu estava criando um ambiente para que Deus fosse glorificado. Consegue entender? Um passinho de fé e Deus termina o negócio. É um passinho de fé. E aí às vezes você pode falar assim: mas e se não acontecer? Não tem problema. Você vai dizer: olha, não se preocupa, porque eu sei que Deus quer te curar. E você tenta de novo, e você tenta de novo. Uma vez eu orei para uma pessoa que tinha a perna troncha, toda torta, 6 horas. Tu estava comigo, né, Everton? A gente orou 6 horas para aquele cara, mais ou menos, não foi? Ele ficou bêbado da presença de Deus. Sabe o que é engraçado? Ele era alcoólatra. E no final da noite ele falou assim: cara, esse negócio é muito bom, cara. É melhor que cachaça. Aleluia. Nós estávamos aprendendo, né? E Deus conhecia o coração daquele homem. Deus sabia tudo o que passava no coração daquele homem. Mas naquela noite
ele aceitou Jesus, ele teve um encontro com a presença de Deus. Eu não sei se hoje ele caminha com Cristo, mas ele não pode dizer que esse Deus não existe, porque ele teve uma experiência com Deus. Amém? Aleluia. E olha o texto que continua dizendo: então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos nós expulsá-lo? E Jesus lhes respondeu: peraí, olha que engraçado, vocês concordam comigo que eles sabiam que eles podiam expulsar? Se eles não soubessem, eles não estavam questionando, sim ou não? Então eles já tinham sido delegados, eles já tinham essa autoridade. Aleluia. Jesus lhes respondeu: por causa da vossa pequena fé. Irmãos, eu quero que você entenda que a fé não tem tamanho, tá? A fé, existe uma medida de fé para a nossa vida, mas não é tamanho isso. É como se fosse uma capacitação de fé. Amém? Não é tamanho, é capacitação. A Bíblia diz que a cada um de nós é dado uma medida. Diga medida, tá? Não está relacionado ao tamanho, mas está relacionado ao nível de autoridade que você vai exercer. Amém? Aleluia. Então, quando ele fala do tamanho, porque olha só, a Bíblia diz assim: se você tivesse a fé como o tamanho de um grão de mostarda, tudo que você pedisse ia acontecer, sim ou não? Se fosse o tamanho, não daria certo, não é verdade? Porque ele já estava falando por causa da vossa pequena fé. Então eles tinham uma fé, mas era pequena. Então naquele momento eles não tinham a autoridade para aquilo ali, amém, irmãos? A fé deles tinha que ser mais acesa, amém? O mundo espiritual para eles tinha que ser mais aberto, amém? Eles tinham que ter mais revelação de Cristo dentro do ser deles, amém? Quem entende? Quem está entendendo? Quando eu comecei a orar, eu acho engraçado, porque hoje eu ouço as pessoas dizendo assim: ora por dor de cabeça que é mais fácil. Sabe o que eu acho engraçado? Enfermidade é enfermidade, irmãos, sim ou não? É verdade. Mas a nossa maneira de enxergar a enfermidade muda tudo. Porque a gente fala: dor de cabeça de boa para Deus. Mas não é. Tudo para Deus é fácil, amém? Mas o nível de revelação que nós temos a respeito de algo que Deus nos deu, faz com que nós venhamos a alcançar degraus maiores. Por exemplo, quando eu oro por coluna, eu não tenho dúvida que Deus vai curar dentro do meu coração. Ainda que Deus não cure dentro do meu coração, eu sei que vai acontecer. Sabe por quê? Porque eu sei que Ele já fez várias vezes. Então eu tenho a experiência, a prática nessa área. Às vezes não acontece, irmãos, não é porque eu não tive fé, eu sei disso. É porque Deus está tratando outra coisa, amém? E aí são os mistérios de Deus. Tem coisas que são mistérios de Deus. Não quer dizer só porque a pessoa está em pecado, ou porque a pessoa não perdoou. Quando eu estou ministrando, o Espírito Santo me diz. Muitas vezes Ele me diz o motivo, amém? Por isso que a obra é do Espírito, amém, irmãos? Ele conhece o coração, Ele sabe as coisas. Às vezes a pessoa está aqui, está pedindo uma oração para você, mas ela não quer o teu Senhor, ela não está com o coração aberto, amém? Mas ela está encenando para você, está fingindo, e você não conhece o coração dela, vai acreditar. Então pode ser um monte de problema, um monte de circunstância que pode gerar uma pessoa não ter cura. Mas eu quero que você esqueça dessa questão de acontecer ou não acontecer. Eu quero que você foque em você. Você tem que crer no que Deus falou para você. A tua postura é entender: eu estou na brecha e eu estou orando. Então quando você parou de orar, você vai orar até você sentir paz no seu coração. Amém, irmãos? Eu já orei por várias pessoas. Eu orei até sentir paz no meu coração. Quando eu senti paz, ainda que ela não fosse curada, eu saí, porque eu entendi que era até ali. Amém? Uma vez eu orei para uma pessoa, foi engraçado. Ela chegou para mim e falou assim: ô pastor, eu tô com um carocinho, queria que você orasse por mim. Aí eu falei: amém, amém, irmã. Onde é que é o caroço? Na bunda. Aí eu: amém, vamos orar, botei a mão na cabeça, né? E eu falei: Deus, seja curado agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. E sem graça de perguntar se o caroço tinha sumido, né? Palpa aí, né?
Eu falei: sentiu alguma coisa? Não. Mas eu senti a unção passar por mim. Eu falei: mas o Senhor te curou. E eu fui embora. E eu esqueci essa história. Passou um tempo, a pessoa disse: Jonathan, lembra o furúnculo na bunda? Eu falei: não lembro. Ela disse: então, você orou por mim um dia e o furúnculo secou. Eu falei: amém, glória a Deus. Mas sabe o que é interessante? Eu falei: não sei o que é interessante. Ela disse que quando eu cheguei em casa, eu não tinha sentido nada, mas eu falei para mim mesmo: Ele orou por mim, e eu creio que Deus tocou em mim, e eu recebo a minha cura. E ela disse que naquela hora que ela falou isso, ela sentiu algo acontecer, porque ela recebeu a cura. Você consegue entender que às vezes a nossa função é só ministrar, mas o coração tem que estar aberto. Amém? Então a cura, a multiforma de Deus fazer as coisas vai variar muito. Teve pessoas que eu orei e eu queria muito que Deus tocasse. Teve pessoas que eu orei e eu sentia a unção tocar na pessoa e eu sentia a unção voltar. Viagem isso, né? Mas era assim, era muito forte. Eu sentia a unção bater na pessoa e voltar. E eu questionava a Deus: Deus, por que a unção está voltando? Teve uma outra vez que eu fui orar para uma pessoa, ela tinha a perna curta, né? E ela andava assim, ela estava de calça jeans. E eu comecei a orar para a perna da pessoa que era pequena crescer. E eu orava para a perna crescer, orava, e a perna não crescia, não ia para o lugar, era um acidente de moto. E aí de repente eu oro, e eu botava a mão na pessoa assim, e eu sentia a unção vazar para o lado. Eu falava: mas meu Deus, o que tem que assaltar a perna desse homem? E nitidamente eu via aquela perna que eu estava orando, cara, era muito menor, era tipo uns 10 centímetros menor. E o meu Deus, mas por que a unção vaza para o outro lado? De repente o cara pegou e eu falei: cara, eu não sei o que está acontecendo, velho. Aí eu botei a mão na outra perna dele assim, só o osso fininho assim. Eu falei: meu Deus, o que tem nessa tua perna aqui? Na outra, que eu não estava orando. Aí ele falou: essa que eu tive um acidente, não foi a outra. Eu falei: pô, velho, tô orando esse tempo todinho, tu não fala nada. Ele: ué, mas pra mim tanto faz, contanto que as duas fiquem igual. Aleluia. E aí eu orei pela outra perna, a perna recolheu. Amém, irmãos? E é interessante porque o Espírito Santo teve que me ensinar com a unção, e a unção vazando para o lado e eu não entendia. E é engraçado que tem a filmagem, mostra, eu filmei naquele dia, e Deus não deixou publicar na época, porque Deus estava me ensinando. E aí eu filmei, e eu senti a unção, e de repente você vê eu indignado: cara, por que a unção está indo para outra perna? Eu não estava entendendo. Amém, irmãos? Diga: é uma escola. Caminhar com Deus é uma escola. Amém? A gente vai aprender muita coisa, né? Se eu tivesse feito um interrogatório, perguntado: o que aconteceu com a tua perna? Ele ia dizer: essa perna cresceu. Mas eu olhei, aqui era menor, e eu já fui em cima, eu fui afoito. Amém? Se eu tivesse perguntado, feito um interrogatório: o que aconteceu com a tua perna? Uma das coisas também que as pessoas pedem para quando a gente vai orar é perguntar o que a pessoa quer. Amém? Às vezes você vê uma pessoa que está paraplégica e ela não quer cura, ela quer dinheiro. Tem que ver o que ela quer. Por isso que Jesus perguntava: o que tu queres que eu te faça? Amém, irmãos? Não deixe que os teus olhos te enganem. Amém? Porque às vezes a pessoa está tão conformada com a situação dela que ela precisa ser convencida daquilo que ela quer. Amém? Eu não sei porque que a mensagem está desviando, amém, irmãos? Mas eu estou indo no embalo, tá bom? Amém, aleluia. Eu vim para a terra agora. Aleluia. Jesus lhe respondeu: por causa da vossa pequena fé, em verdade vos digo, que se tivesse fé como um grão de mostarda. Gente, o grão de mostarda é pequeno ou não é pequeno? A Bíblia diz que ele é o menor grão, mas gera a maior das hortaliças. Então, na verdade, o que Deus está falando não é do tamanho, mas é da semente. Se você tiver uma semente, você tiver algo dentro de você que produza algo, vai acontecer. Aleluia. Diga: eu preciso ter uma fé semente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Uma vez eu preguei, eu estava pregando sobre João Batista, né? E quando eu pregava sobre João Batista,
Deus começou a falar ao meu coração. Por que aquele povo demorou tanto para ter o filho, né, João Batista? Porque os pais deles já eram velhos em idade. Amém? E aí Deus, o Espírito Santo falou para mim naquele dia: a demora ocorreu porque não é todo mundo que gera um João Batista. Amém? Às vezes nós passamos por um processo de desafio, né? A circunstância parece realmente que o barco vai afundar, mas não se preocupa, que vai gerar um grande fruto, vai gerar uma grande hortaliça. Amém? Aquele casal de sacerdote geraram João Batista. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Como um grão de mostarda, direi a este monte: vai daqui para lá, e ele irá. Olha só que interessante. Então, se eu tiver uma fé semente, uma fé que gera algo, nada vos será impossível. Amém, irmãos? Sabe o que é interessante? Quem já ouviu falar na lei da semeadura? Quem já ouviu falar na lei da semeadura? Tem um texto, eu acho que é Provérbios ou é Eclesiásticos, enfim, eu sei o texto, que diz assim: quem olha para o vento nunca semeia. Você pode pensar: não entendi. É porque você não mexe com agricultura, irmão. Nem eu, mas eu entendi. O Espírito Santo é massa, né? Ele está dizendo o seguinte: que se você olha para a estação correta e você fica olhando para a circunstância, você nunca vai semear no tempo certo. Então você tem que plantar crendo que vai brotar. Amém, irmão? Então a lei da semeadura é mais ou menos assim. Quando você deposita algo diante dos pés do Senhor, a tua postura, a tua condição, antes de eu conquistar a minha faculdade pública, na época que Deus dizia que ia me dar, olha que interessante, Deus disse que ia me dar, mas nunca acontecia. Mas o dia que eu falei: agora quem não vai se mover e não vai fazer mais nada para acontecer sou eu. O que eu vou fazer é fazer a prova. Nem pegar no livro eu vou pegar. Adivinha quem passou? E antes de passar, 2 pessoas profetizaram dizendo: a prova que tu fez, tu passou, porque eu fiz você passar. Precisamos nos posicionar na palavra que Deus libera ao nosso coração. Quem está entendendo que o que eu falei não é uma regra? Não estudar não é uma regra, mas Deus tinha liberado uma palavra para mim, e Deus queria tratar no meu coração que eu tinha que confiar nele, porque Deus me chamou como homem de fé. Amém, irmãos? E você também tem que ser uma pessoa de fé. Sabe por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quer surpreender Deus? Faça coisas que outras pessoas não fazem. Essa frase, no meio que eu assisto pregações, é o que eu mais ouço. Quer surpreender Deus? Faça coisas que os outros não fazem. Surpreenda o Senhor. Amém, irmãos? Deus já me pediu coisas que eu normalmente não daria. Quem daria um dinheiro que você pegou emprestado para os outros? Se você já pegou emprestado é porque você não tem. Sim ou não? Sim ou não? E quem daria? E brigado com a mulher para dar. Quando eu falo essas coisas, irmãos, não estou querendo criar você como uma regra. Eu quero mostrar para você que Deus, Ele te ensina. Deus continua pedindo isso para mim? Glória a Deus que não. Amém, irmãos? Mas Deus precisava me ensinar. Deus precisava mostrar para mim que algumas coisas me travavam. Amém, irmãos? Às vezes você vai passar por esse processo de destravamento. Amém? É um destravamento na nossa vida. Amém? Eu conheço uma pessoa que veio aqui em Brasília nos visitar, e nós assistimos um evento com ele, e ele saiu do evento brabo. Se fosse outro momento eu dava o meu carro. Eu entendo o que ele está pregando. Ele dizia assim no carro. Aí eu: é mesmo? É, eu dava o meu carro, mas agora eu não tenho coragem. Deu 15 dias, ele na casa dele: ô apóstolo, doei meu carro. Por quê, meus irmãos? Porque Deus quer nos tirar de um lugar e nos colocar em outro. Amém, irmãos? Mas qual foi a primeira postura? Não é assim que a gente faz, irmãos? Você acha que
Tem uma parábola na Bíblia que eu gosto muito dela e eu me espelho muito nela. Jesus conta uma parábola que um pai chega para o seu filho e pede para fazer algo. Um olha para ele e diz: eu não vou fazer não vou. E o outro diz: certamente eu vou fazer, meu pai. Só que aquele que disse que ia fazer, não fez. E aquele que disse que não ia fazer, fez. Eu sou esse aqui, o que disse que não ia fazer e faz. Porque passa o processo do convencimento. Amém, irmãos? Mas sabe o que eu aprendi nesse texto? Não é que Deus gosta de gente que diz não de começo, mas Deus gosta de gente que obedece. Então vai chegar um momento que eu vou começar a me soltar e obedecer mais. Amém? E que Deus não vai ficar insistindo para que eu faça. Eu gosto muito do texto e vocês vão cansar de ouvir esse texto de Atos. Porque eu escolherei um dos filhos de Jessé, que fará tudo aquilo que é segundo o meu coração. Segundo o meu coração, sabe o que significa isso? É Deus dizendo: é um homem que é conforme o meu pensamento, é um homem que é conforme tudo aquilo que eu acredito e que eu quero. Massa, né? Que fará tudo o que eu pedir. Será que Deus pode encontrar isso em você? Irmãos, obediência a Deus é adoração. Amém? Sabe aquela paz que eu digo que eu sinto? Acabei de sentir ela, acabou a mensagem. Obediência é tudo, irmãos. É tudo que nós precisamos para ter uma vida com Deus. Não é o tanto que você conhece das Escrituras, não é o tanto que você lê a Bíblia, não é o tanto que você ora, mas é o tanto que você obedece ao que Deus está te pedindo. Irmãos, tem pessoas que Deus vai chamar para orar 10 horas por dia. Talvez não seja o seu caso, mas tem pessoas que Deus vai chamar para estar na brecha orando, para estar na brecha falando, né? Quando eu conheci um amigo meu que é pastor, ele andava de madrugada, assim 2, 3 horas da manhã, procurando gente perdida na rua e botando dentro do carro para dar carona. Né? Você tem coragem de fazer isso, irmão? Esse amigo meu fazia isso. Aí quando eu conheci ele, eu falei: Jesus, Deus seja louvado pela vida desse pastor, porque o Senhor levantou ele para fazer isso. Amém, irmãos? Então, eu quero te dizer que Deus, Ele levanta pessoas e Ele capacita. E nessa noite o Senhor está te capacitando, e que você saia nessa noite entendendo que a tua fé tem que ser como uma semente. Sabe aquele texto que diz assim: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias verá o resultado? Você tem que lançar com expectativa em Deus. Quando eu vou orar pelas pessoas, irmão, eu tenho expectativa de ver a cura. Sabe por que a gente ora por um enfermo com olhos abertos? Pela expectativa. É a expectativa de ver Deus fazer. Não porque nós somos grandes coisas, mas porque nós somos grandes no Senhor. Amém, irmãos? O Senhor está na tua vida. Você é um espelho da glória de Deus. Diga: eu sou um espelho e eu reflito o Senhor. Amém? A tua fé semente vai fazer você prosperar na tua área espiritual, na tua área financeira, na tua área sentimental, até mesmo na tua libertação. Irmãos, teve uma vez que eu passei a noite toda lendo Salmos. Eu tenho muita história a respeito dessas coisas. E eu falei: cara, Deus, hoje eu vou passar a noite toda contigo. E engraçado que o meu jeito de passar com Deus é sempre lendo. E eu vou passar a noite toda contigo, Deus. E eu vou ler o livro todinho de Salmos. Quando chegou de manhã eu falei assim: mas tu vai falar comigo? Ai, irmãos, eu era pequeno na fé, eu não entendia as coisas, não conseguia ouvir direito o Espírito Santo. E aí veio algo no meu coração. Era assim: você vai abrir a Bíblia e botar o dedo, vai aparecer não ou sim. Tenta fazer isso, eu te dou 100 oportunidades, mas tem que ser certinho, com o olho fechado na palavra não ou no sim. Aleluia. E adivinha, meu dedo caiu certinho no não. Não é a regra, irmão, mas naquela noite eu passei a noite todinha com medo. Tinha um demônio me botando medo para mim não cumprir o meu propósito. Tinha um menino no quarto. Quando eu fui deitar, na hora que eu entrei no quarto para deitar, ele rosnou.
Pensa numa noite tribulosa. Mas Deus falou comigo, e era para mim fazer uma prova ou não fazer a prova. E Deus disse para mim não fazer. E adivinha o que eu fiz? Eu obedeci. Obedecer é melhor do que sacrificar. E isso fez parte do meu processo de aprendizagem. Amém, irmãos? E aquilo que Deus me prometeu, Ele me cumpriu no tempo certo. Amém? E o tempo de Deus é assim. Quando a gente caminha, a gente às vezes esquece que nesse processo Deus está trabalhando duas pessoas. Na primeira semana, irmãos, que a unção de cura veio sobre minha vida, ela estava tão forte que eu tomava choque nas portas. Ela estava muito forte. Meu peito estava sempre queimando, minha mão queimando. Eu queria orar por todo mundo. Eu ia comer sanduíche na hora do almoço, Deus me mostrava o coração da pessoa, e eu perguntava se ela tinha enfermidade, porque eu queria orar por cura. Amém? Mas passou um tempo, aquela unção deu uma esvaziada. E aí eu falei: Deus, o que está acontecendo? Sou eu? Estou em pecado? A gente pergunta essas coisas, né? Não estou te buscando? Deus disse: não, eu queria que você aprendesse que eu faço. Agora que você aprendeu o que eu faço, eu vou te ensinar a fazer. Amém, irmãos? Deus quer que nós sejamos maduros. Amém? Diga: eu tenho uma fé semente. Ela vai ser liberada e vai dar frutos, vai crescer. Amém, irmãos? Vai gerar coisas grandes. Amém? Coloque a mão no seu coração. Pai, obrigado, meu Deus, por essa palavra, meu Deus. Se nós tivéssemos uma fé desse tamanho, meu Deus, uma fé que gera, uma fé que move, uma fé, meu Deus, que faz a gente tomar uma atitude, uma postura, meu Deus, e se posicionar aonde o Senhor quer, certamente, meu Deus, vai crescer, meu Deus, grandes coisas, vão surgir grandes oportunidades, vão surgir grandes libertações, vão surgir, meu Deus, grandes empreendimentos, meu Deus, porque nos colocamos na posição que o Senhor quer. Pai, pastoreia, meu Deus, a nossa vida, pastoreia, meu Deus, a vida dos teus filhos. Pai, coloca, meu Deus, agora a tua unção, meu Deus, e o teu Espírito nessas palavras, para que o teu povo, meu Deus, em nome de Jesus, possa andar com essa fé. Uma fé, meu Deus, que faz, que ela pode parecer, meu Deus, pequena, ela pode parecer, meu Deus, que está morta, mas lá no íntimo, meu Deus, nós sabemos que ela vai vivificar, que ela vai brilhar, que ela vai trazer à luz e à existência, meu Deus, aquilo que nós esperamos. Pai, eu te agradeço, meu Deus, por essa palavra, em nome de Jesus. Amém.